Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje fazemos 8 dias do nosso desafio, né? Hoje é dia 8, na verdade, eu estou gravando esse vídeo no sábado. E basicamente ontem completamos uma semana do meu desafio de 60 dias para mudar a minha vida. E nesse desafio acho que eu tinha 3 grandes coisas, né? Fazer os vídeos para o YouTube, ter mais presença durante a minha semana, durante a minha vida, em tudo que eu faço, e me alimentar saudável. Já adianto para vocês que a minha alimentação já foi por água abaixo, porque nada deu certo. E no geral, essa semana foi uma semana um pouco mais desafiadora do que eu imaginava, sabe, que ia ser. Então toda essa questão dos vídeos do YouTube, todas essas questões de como que eu ia conseguir desenrolar, a maneira que eu ia conseguir gravar, não foi bem do jeito que aconteceu. E acabou que eu meio que drenei toda a minha energia. Essa semana eu quero fazer um pouco diferente para ver se eu consigo vencer esta vida, né? Porque senão, não sei. Eu meio que entrei em colapso, assim mesmo. Porque todos os dias gravando e com essa ideia de perfeição, mesmo que eu poste, e eu posto sabendo que eu não vou ser perfeita e que vai ser assim mesmo, tal. O tempo que eu demoro para gravar, ele está sendo muito longo, sabe? Porque eu faço várias vezes o mesmo take, eu refaço, eu nunca estou satisfeita. O que está saindo também não é exatamente o que eu estou satisfeita. Mas daí acaba que eu peguei muita energia disso tudo e eu drenei muita energia, sabe? Me consumiu muito. E além disso, além de me consumir, porque no sentido de que eu tava curtindo fazer, foi muito legal fazer todos esses vídeos, sentar e gravar e tal, e ativar essa parte de mim, né, essa função, mas foi cansativo. E aí depois ainda teve a parte da edição, que é a parte que eu assim, tenho que desenrolar melhor. Então, enfim, né? Foi um baita desafio, na verdade, principalmente o desafio de agenda, assim, sabe? Para conseguir dar conta de tudo, desafio de planejamento, saber o que falar, tema para falar. E aí teve uns vídeos, assim, meu canal ainda tá bem mequetrefe, né? Mas teve um vídeo que eu coloquei ali que eu achei que não fosse dar nada e foi o que mais deu. Olha que louco. E aí agora, entre hoje e amanhã eu vou sentar e vou planejar as novas pautas dessa semana. E nessa semana eu tentarei ser um pouco diferente, assim, do que foi a primeira semana. A primeira semana ela foi num lugar muito mais intenso. Eu fui mais com a correnteza, digamos assim, né? Eu sentei para gravar, mas sem muito planejamento. Dessa vez eu quero me planejar um pouco mais, assim, sabe? Para ver se eu consigo, inclusive, ter mais economia de bateria interna mesmo, para conseguir fazer as coisas e não travar no último dia, como aconteceu essa semana, por exemplo. O último dia que eu gravei foi na quarta-feira, que o vídeo foi pro ar na quinta. Daí, quinta e sexta, acabou. A minha bateria simplesmente foi pro ralo. Foi surreal, assim, gente. Sério, a minha bateria foi pro ralo. Ontem eu fiquei de cama. A única coisa que eu fiz foi trabalhar, porque precisamos, né? Mas de resto, assim, o tempo livre que eu tinha pra pensar no canal no YouTube, pra comer, pra me alimentar melhor, pra fazer tudo, assim, água abaixo. E aí, dito isso, consegui cumprir meu cronograma do YouTube, né? Porém, eu não consegui cumprir esse desafio de cronograma com o meu planejamento inicial, que era gravar vídeos uma vez no dia, uma vez na semana. Isso não deu certo. Eu tentei fazer umas cenas de vlog também, vamos ver como é que vai sair, e aí qualquer coisa eu coloco aqui também alguns takes no que eu fiz durante a semana, mas é uma semana tão simples, né, gente? Tipo, eu acordo, eu tomo café, eu faço yoga, daí eu vou pra academia, daí eu sento aqui e fico a tarde inteira gravando. Foi basicamente isso os meus dias.
E na quinta e na sexta, travei total, não fiz nada. Até hoje já tô precisando, sabe? Sabe quando você sente que teu corpo tá pedindo de volta para voltar à rotina? Pois é, estou nesse mood. E aí, dessa vez, eu quero essa semana que seja um pouco mais com planejamento, né? Porque para ver se melhora um pouco o meu dia a dia, assim, sabe? Para ver se torna um pouco mais produtivo, assim. Eu também queria iniciar no Substack, que é para aprender a escrever e tal, e principalmente porque eu quero treinar minha mente a ser mais objetiva e eu acho que eu já conversei com vocês em alguns vídeos aí durante essa semana passada, mas eu não tenho uma mente muito linear, né? Então, a leitura e a escrita, para mim, serve para treinar minha mente para conseguir ter uma linha de raciocínio mais dinâmica, inteligente, objetiva e enfim. E estamos trabalhando nisso neste momento. E aí, que mais que aconteceu essa semana? Foi uma semana tão pacata, mas consegui cumprir esse meu objetivo do YouTube, então tá de boa. Na questão da presença, eu acho que fui um meio a meio, assim, sabe? Teve os dias, por exemplo, quando eu tava cozinhando e tal, e aí eu consegui, de fato, ser presente naquilo que eu tava me propondo. A alimentação também, consegui foi um meio a meio. Até quarta-feira desenrolou legal, a partir de quinta, sexta, e hoje, assim, desandou. E aí, enfim, foram meio a meio, né? Acho que até menos que meio a meio, na verdade, porque domingo, segunda, terça e quarta eu consegui manter, ok, legal, a minha alimentação, consegui comer uma fruta por dia, eu comprei uva, comprei banana, comprei laranja. Eu me forcei mesmo a fazer isso. Eu consumi em poucas quantidades, mas consumi o que eu queria consumir. Mas depois, cara, quando a minha energia baixou aqui, eu simplesmente me perdi em tudo, sabe? E agora estou voltando, né? Hoje é sábado, estou voltando. Então, vamos iniciar essa segunda semana, digamos assim, de uma maneira talvez um pouco mais inteligente. Vamos ver como é que vai ser aí. Mas eu já tinha em mente que a alimentação ia ser uma coisa mais difícil. E eu já... E sobre o YouTube, eu na verdade achei que ia ser mais fácil. E não está sendo tão fácil assim quanto eu imaginei. Porque essa minha skin perfeita, que quer entregar tudo da melhor forma possível, assim, esse meu lado, né, minha característica de perfeição, é um pouco de sabotagem, assim, sabe? De pensar que não tá bom o suficiente, então não merece ir pro mundo. E ao mesmo tempo é uma preocupação para não falar um monte de merda na internet, porque a gente sabe que a partir do momento que rodar isso pro mundo, ferrou. E aí é isto. Eu falei pra vocês, né, que eu vi o vídeo que mais pegou aqui neste canal foi a questão da minha mudança agora com mais de 30 anos. E aí, como foi um tema que eu vi que de repente mais pegou e eu não encontrei ninguém falando sobre isso, esta semana vou tentar fazer vídeos mais baseado, fazendo essas reflexões, assim, sabe? Como que é a nossa vida, como que é a dinâmica, né? Com a minha visão mesmo, assim, de mudar depois dos 30, quais são os medos que eu enfrento, quais são as questões, assim, porque eu também tenho uma questão muito grande, que é a questão do olhar de fora, sabe? Então as pessoas estão esperando algo da gente, às vezes elas nem estão, mas a gente tem essa impressão de que a gente precisa ter cumprido muitos pré-requisitos quando a gente chega numa certa idade. E se a gente não cumpre, dá uma sensação de fracasso, assim. Então, ainda mais por isso na internet, né?
toda essa mudança, porque quando ela acontece muito interna, só você lidando com ela é uma coisa. Agora, quando você expõe isso para as pessoas e para o mundo, isso pega uma outra perspectiva interna mesmo, sabe? E aí, enfim, acho que eu vou falar mais sobre isso, sobre essas questões e destrinchar um pouco mais esse assunto neste canal, com base também, lógico, na questão do comportamento, autoconhecimento, que é o objetivo principal desse canal. Pelo menos quando eu abri esse canal, eu quis colocar essa ideia pro mundo, né? E é isto. Agora estamos no sábado, são 1h pouco da tarde, eu vou almoçar. E aí depois eu tenho que trabalhar também. Eu trabalho no sábado, eu trabalho num bar e faço uns extras, né, em alguns bares. E aí é o jeito que a gente vai se virando enquanto o nosso sonho de viver da internet não dá certo, né. E além disso, além de trabalhar em bar, também eu faço levantamentos de arquitetura, né, de projetos de arquitetura. Só que não é toda semana. Mas é isto. E agora eu vou comer e depois eu volto aqui. Eu quis dar um alô pra vocês aqui primeiro pra dar as atualizações de como que foi essa semana. E talvez esse vídeo eu não esteja olhando muito pra câmera que é aqui, né? E aí porque meu celular tá ao contrário, né? E, enfim, mas vai desse jeito mesmo, tá? Até porque atualizações, né, gente? Não é atualizações, a gente fica na imperfeição, a gente tá desse jeito, não acabara mesmo. E é isto. Mas volto mais para ver se a gente tem alguma coisa para conversar do que eu lembrar. Mas, de geral, o saldo foi bem meia boca. Não digo que foi ruim, porque pelo menos a questão do YouTube eu consegui cumprir, mas de resto foi meia boca. E aí eu tenho que agora conseguir conciliar todo meu planejamento do YouTube com a minha vida pessoal, né? Porque senão eu entro em colapso. Eu sinto isso, porque a gente precisa se cuidar, né? E essa coisa que eu faço do treino, da yoga e tudo é justamente para me cuidar, para aguentar o tranco. E essa semana não foi bem assim. Então, enfim. Mas vamos para a próxima semana esperando melhorar. E aí, beijo.